Muito bem, pessoal, chegamos no nosso último vídeo dessa matéria. E agora nós vamos falar sobre talvez um dos assuntos mais esperados por muitos, que são os dons vocais, os 3 dons vocais, que é o dom da variedade de línguas, o dom da profecia e o dom da interpretação de línguas. Agora eu quero falar algo para você. Essa é a última aula da matéria, mas você já pode, terminando aqui, já reservar a sua matrícula para a próxima matéria, porque nós vamos aprofundar muito o assunto da vida no Espírito. Isso aqui é apenas uma introdução, é o beabá, temos muito para falar, inclusive vamos falar um pouco nesse vídeo aqui sobre dom de línguas, mas nós teremos uma matéria só sobre dom de línguas e vida no Espírito, que tem muito conteúdo. Sempre, cada matéria vai ter um livro para você acompanhar, como em um dos vídeos anteriores eu já sugeri um livro para vocês. E o livro que eu vou entregar na matéria sobre dom de línguas mais à frente é fantástico, é sem igual, tá bom? É material que tem realmente transformado a minha vida, a minha família e vai ser bênção na sua vida também. Mas eu quero falar aqui sobre essa terceira e última tríade de dons espirituais, que são os dons vocais, os dons que falam algo. Lembra que os 3 primeiros dons eram dons que revelam algo, por isso são dons de revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento do Espírito. Depois vieram os dons de poder, são dons que fazem algo, por isso é milagre, né? A fé, dom da fé, operação de milagres e dons de curar. E agora os dons que falam algo são os dons vocais, que são profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Começando com a profecia, o dom da profecia. O dom da profecia não significa o dom de profeta. São 2 coisas diferentes. Porque o dom de profeta está lá naquela outra lista que eu falei de Efésios 4, que são os dons de Jesus em nós. É outra história para outro dia. O dom da profecia é uma manifestação. Então, uma pessoa que tem o dom da profecia, ela recebe aquela manifestação durante um determinado momento. Não significa que ela é profeta. Guarde isso. Profecia. Enquanto o dom de palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, a pessoa recebe uma informação do passado ou do futuro para falar na hora que quiser, o dom de profecia flui no momento. Isso é muito legal, porque veja bem, lembra que eu falei da palavra de sabedoria e de conhecimento? A pessoa recebe uma informação e guarda. Ela vai poder falar na hora certa. Então, poxa, Deus me deu uma palavra de sabedoria através do dom, Deus me deu uma palavra de conhecimento, eu vou conversar com o meu líder, eu vou conversar com a igreja, eu vou fazer isso. Essa é a palavra de sabedoria e conhecimento, é assim que flui. Já o dom da profecia é no ato, na hora que ele vem você já entrega. Não é uma coisa para você guardar, não tem essa coisa de receber uma profecia para guardar, não é assim que funciona. A profecia, ela é entregue na hora, porque senão é palavra de sabedoria e conhecimento. Se parecem muito, confesso. Então, é na hora o profeta começa a entregar o rolo, como a gente diz, né? Agora, quando uma pessoa está fluindo no dom de profecia, não é Deus falando, gente. A gente tem que entender isso. Deus está falando, não é Deus que está falando, quem está falando é a pessoa que está fluindo no dom de profecia. Então, ela está falando debaixo de uma unção muito forte de inspiração e de profecia em tempo real. Mas é natural que, pelo fato da pessoa estar falando, ela vai falar, ela vai usar o vocabulário dela, ela vai usar o dialeto dela, ela vai usar a cultura dela, ela vai usar a religiosidade dela. E ela, inclusive, muitas vezes ela vai incluir o ego dela dentro da profecia. Então, eu já tive, por exemplo, quando eu era novo convertido, eu via alguém sendo usado de dom de profecia e a pessoa tinha um erro de português. Aí eu falava assim, não é possível, então é o diabo. Não é possível. Deus não erra no português. Mas Deus está entregando o recado, mas a pessoa está sendo usada no dialeto dela, no dom de profecia. Usada no vocabulário dela. Aí tem aquele outro que entrega, por quanto te digo, filho? Essa é a cultura da pessoa. Ela aprendeu na igreja dela, aquilo é legal, se tornou uma cultura, então ela está sendo usada naquela cultura. Se eu for numa outra igreja que a pessoa nunca viu essa cultura,
Não significa que a profecia, para ser de Deus, tem que ter eis que te falo, varão, porquanto te digo, filho. Mas o que evidencia uma profecia é quando essa pessoa que tem o dom da profecia, ela recebe em tempo real uma inspiração muito forte divina, na qual ela entrega o recado, ainda que esse recado pode ser contagiado positiva ou negativamente pelo vocabulário dessa pessoa, o dialeto, cultura, religiosidade e até mesmo pelo ego, tá? Por isso Deus, ele muitas vezes, ele vai falar para o profeta: eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Medita nisso. Se tiver dúvida, pergunta em nossa sala de aula online, que é o nosso grupo do WhatsApp. Já o dom da variedade de línguas. Primeiro eu quero lembrar que nós vamos ter um outro módulo, uma outra matéria só sobre isso, porque isso aqui é pano para manga, gente. Isso aqui é muito forte, é o que vai fazer a tua vida mudar. A variedade de línguas e o dom de línguas. Então, o dom da variedade de línguas, por que se chama de variedade? Porque o dom de línguas, ele tem muitos aspectos, manifestações, e somente o Espírito Santo para revelar os detalhes disso. Para você ter uma ideia, muitas vezes uma pessoa está falando uma palavra em línguas, e essa palavra, a pessoa está falando para edificar a igreja. Aí tem um profeta que vai interpretar. Muitas vezes a outra está falando a mesma palavra, mesma palavra, mas ela está sendo usada para ela mesma. É um dom de edificação pessoal. Tudo isso na variedade de línguas. Então, para te dar alguma clareza, nós vamos ler alguns versículos bíblicos aqui. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, é o que está no texto áureo da nossa aula, que é: Deus deu a outro a variedade de línguas e a outro a interpretação. Então aqui já mostra que tem variedade e tem interpretação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 27 e 28 diz assim: se alguém falar em língua estranha, aí um pouquinho mais à frente, que haja intérprete. Se não houver intérprete, que esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Aqui nesse caso, ele está dizendo o seguinte: quando você recebe uma língua estranha, de duas uma, ou ela é para você falar consigo mesmo, e aí você não precisa ficar no meio da igreja. Imagina, o pastor está pregando, você está lá, uma língua para você. Não faz sentido nenhum, porque você vai atrapalhar o culto. Agora, se você começa a profetizar e Deus revela um intérprete dentro da igreja, e você começa, e alguém na igreja, assim te digo, e começa a entregar algo para a igreja, pronto, você pode falar à vontade, porque está edificando a igreja. Nós já falamos que a manifestação é dada com um fim proveitoso. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13 ao 15, o capítulo 14 de 1 Coríntios é praticamente todo sobre o dom de línguas e sobre variedade. Mas 1 Coríntios 14, 13 ao 15 diz assim: por isso que quem fala em línguas, ore para que a possa interpretar. Então, se você fala em línguas, se você tem esse dom, você tem que orar e falar: Senhor, eu queria poder interpretar. Porque se eu oro em língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Esse texto aqui é muito bom para aquelas pessoas que dizem que variedade de línguas aqui fala de idiomas. Então, porque é inglês, é japonês, é mandarim. Não, porque aqui diz que a mente fica infrutífera. O seu espírito, quando você está orando em língua, seu espírito está falando através da sua boca, mas a sua mente não está entendendo bolufas. A sua mente está infrutífera para esse assunto. Então, a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com o espírito e também orarei com a mente. Cantarei com o espírito e cantarei com a mente. Então, isso aqui, claro, gente, eu só estou dando um resumo sobre oração em línguas. Nós vamos ter um módulo mais para frente só sobre isso. Eu vou preparar vocês para entrar num nível bem profundo. Mas aqui ele está dizendo o seguinte, é o que eu costumo fazer. Muitas vezes eu estou orando em línguas, mas na minha mente eu estou pensando assim: Senhor, faça um milagre, me abençoa, me ajuda nessa situação. Significa que o que eu estou pensando aqui tem a ver com o que eu estou falando aqui? Não, são duas coisas diferentes. Por quê? Porque como eu não sei o que eu estou falando em línguas, é um mistério do meu homem interior com Deus, eu aproveito e uso a minha mente para estar alinhada. Porque se eu não estiver pensando nas coisas de Deus, eu posso estar falando em línguas e pensando no Flamengo que está jogando com o Corinthians. É pecado? Claro que não, não tem problema nenhum. Porque a oração em línguas é tão espiritual que ela não passa pela mente, é entre o teu espírito e Deus. Você pode pensar no que quiser. Por isso que você pode orar em línguas dirigindo o carro.
Você está pensando na estrada, no final. Deus me livre se você não pensar. Você está varrendo o chão, está orando em línguas, passou uma barata, você pensou na barata. Isso é pecado? Claro que não. A sua mente está infrutífera, ela está livre. Mas se você puder pensar nas coisas do Espírito, é o que Paulo diz aqui. Eu orarei no Espírito, mas também orarei com entendimento. Capítulo, 1 Coríntios 14, 18 e 19, ele diz assim: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Claro que ele não está falando de idioma aqui também, né? Porque ele diz logo depois aqui: todavia, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros do que 10.000 palavras em uma língua. Que sentido teria Paulo estar falando de outro idioma aqui? Ele está dizendo, se eu estou na igreja, eu prefiro falar de uma maneira que edifica a igreja, porque a manifestação dos dons é dada para edificar a igreja. Agora, se eu tenho o dom de línguas, eu vou usar para mim. Eu vou usar para me abençoar. A não ser que Deus levante um intérprete, aí vai ser para abençoar a igreja. E a gente complementa esse assunto ainda em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4 e 5, que ele diz: quem fala em línguas edifica a si mesmo. Olha. Mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser se as interpretar, para que a igreja seja edificada. Porque ele está dizendo que é muito mais importante que toda a igreja seja edificada. Nós vamos ter um curso só sobre isso aqui, tá? Então eu já falei sobre a oração em línguas, no dom de variedade de línguas, falei sobre o dom de profecia e, para finalizar, o dom de interpretação de línguas, que é esse que já foi citado nos versículos acima. O que é interpretação de línguas, gente? O que eu preciso dizer para você é o seguinte: interpretar línguas não significa traduzir. Tem gente que pensa que interpretação de línguas é tradução de línguas. Não tem como. Porque se tiver 10 pessoas aqui tomadas pelo Espírito Santo dizendo a mesma frase, para cada pessoa, eu me engasguei aqui, me perdoe, para cada pessoa é um mistério diferente. Então, se for tradução, cada palavra tem um significado. Interpretação, não. Interpretação é quando Deus revela o que está acontecendo enquanto aquela pessoa está falando, qual é o recado de Deus por trás dessas palavras. Então, tem uma diferença, gente. Para finalizar, então, agora a gente está chegando no final do nosso curso. Como eu prometi, um curso bem direto, bem específico, para que você tenha como absorver rápido o conhecimento e ter tempo de praticar. Mas não se engane. Se você realmente imprimiu o livro ou baixou o livro que eu coloquei aqui de sugestão, tem muito conteúdo para você ler e amadurecer sobre o amor, que é a base de tudo isso que a gente está falando e vai continuar falando em breve. Vamos lá. Para finalizar, fique atento sobre uma coisa. O dom não faz sozinho. O dom não faz sozinho. Ele precisa da ação de um portador. Então, sempre que o dom se manifestar, você que tem o dom precisa fazer algo. Imagina se eu tenho um dom de cura, eu estou sentindo, o dom está se manifestando aqui em mim. Eu falo, não, eu vou ficar aqui esperando, porque se é de Deus, Deus vai me possuir. Não possui. Deus ele vai te sinalizar e vai ligar o dom dentro de você. Mas você precisa ter coragem para agir nesse dom. Por isso, tem que ter fé. E por isso, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque muitas vezes a pessoa está recebendo a palavra de profecia, a palavra de sabedoria, de revelação. Muitas vezes a pessoa está tendo uma unção para milagre. Muitas vezes a pessoa está recebendo um dom de variedade de línguas. A pessoa está recebendo aqui a palavra aqui na mente para falar em língua, mas fica, não sei, será que eu falo, será que eu não falo, será que é de Deus, será que é do diabo? Não vai falar nunca. Porque se você ficar esperando Deus fazer por você a sua parte, não acontece. Então Deus, ele coloca o dom dentro de você e no momento da manifestação ele vai ligar o dom, ativar o dom e vai te dar algum sinal. E quando você receber esse sinal, você precisa ter fé para executar esse dom. E de maneira, na medida da sua fé e da sua ação, o sobrenatural de Deus
vai acontecer, tá ok? Espero que você tenha entendido tudo, esse assunto maravilhoso, e espero que você se inscreva para a próxima matéria. Não fica esperando. Terminando aqui, já pergunta qual é a próxima matéria, já agenda aí a data para você se inscrever, ou já deixa inscrito reservado, para assim que a próxima matéria estiver liberada, você já pode começar a assistir. E muitas matérias você vai perceber que aqui na plataforma já vão estar acumuladas. Então, não tem problema nenhum você terminar uma matéria e já começar outra. Fica ao seu critério, a não ser que a matéria que você precisa ainda não tenha sido filmada, esteja programada para o mês seguinte, para os meses seguintes. Mas é sempre bom você perguntar qual é a matéria que está disponível e se inscrever nela. Grande abraço, Deus te abençoe. Tchau, tchau.